Está começando mais um Acredite Se Quiser. E hoje nós temos um local que pouca gente conhece. Tem outros parecidos, mas esse pouca gente conhece, não é mesmo, Sr. Ufudjek? Isso aí, Mr. PH. A gente fala muito aí sobre Triângulo das Bermudas, perto lá da costa dos Estados Unidos. A gente fala muito sobre o Mar do Japão, lá onde tem o Triângulo do Diabo. Mas as pessoas não conhecem o chamado Triângulo de Dayfield. Uma área que fica, digamos assim, não fica no mar, ela fica na terra, fica lá no país de Gales, no Reino Unido, e que engloba alguns vilarejos ali. E ali no ano de 1977 o negócio ferveu ali, mas ferveu assim no estilo, digamos assim, Operação Prato, em termos de aparições, não em agressividade, né? Então tá, então daqui, segure-se, Sr. Ufudjek, segure-se. Tô me segurando, cara, vamos, cara. Então daqui a pouquinho, logo após a vinheta, nós vamos conhecer esse local diferente. Avistamentos inexplicáveis, Operação Prato, forma de gelatina, controle climático, seres extraterrestres. Acredite se quiser. Tô passando aqui só para dar um recadinho rápido para vocês, que no dia 1º de agosto agora de 2026, um sábado, vai ter o nosso encontro anual do Acredite Se Quiser, em parceria com a editora Tábula, no evento BHQ, Belo Horizonte Livros e Quadrinhos. O evento acontecerá na Casa do Quadrinho, na Avenida João Pinheiro 277, no bairro de Boa Viagem, aqui em Belo Horizonte. Fica ali a 3 quarteirões da Praça da Liberdade. O evento vai ser das 11 às 7 horas da noite. E atenção, é gratuito, 0800. Chegou lá, é só entrar e lá procurar a gente e se divertir, porque vai ter palestra, exposição de livros, quadrinhos, eu, Sr. Ufudjek, mais uma galera que vai estar lá. Então, é um evento gratuito, muito legal para se levar toda a família, se divertir ali durante a tarde com a gente, beleza? A gente vai soltar maiores informações aí no decorrer do mês, no perfil do Instagram, do BHQ, da Casa do Quadrinho, do Acredite Se Quiser. Acompanhem lá para ficar por dentro, beleza? A gente se vê lá. Um grande abraço e vambora pro nosso episódio. Sr. Ufudjek, eu conheço o Triângulo das Bermudas, eu conheço um pouco do Triângulo do Diabo ali perto do Japão, mas esse Triângulo de Dayfield eu não conhecia. E esse aí não tá nem no mar, né? Igual você falou no início. Ele fica na área de terra mesmo, né? Do País de Gales. Fica no litoral, né? Pega os vilarejos da praia mesmo, mas ele está na terra, né? Ele não tá no mar. Isso que diferencia dos outros ali, né? E não tem caso de desaparecimento. É aparição, é contato, é avistamento, é pouso, é contato com tripulantes e tudo, né? Então ele foge um pouquinho da natureza do Triângulo das Bermudas e do Mar do Diabo lá no Japão. E aí é curioso que nessa área os casos aconteceram principalmente em 1977. Em questão de poucas semanas foram mais de 450 avistamentos registrados ali. Mas avistamentos assim, a curta distância, objeto passando a baixa altura, disco voador pousando, tripulante alienígena olhando pela janela, casos dessa natureza. Isso que chama atenção ali nessas ocorrências, né? E o caso mais emblemático dessa onda envolveu alunos de uma escola. A gente fala sempre, né? O caso da escola Ariel, pousou do lado da escola, o OVNI, saiu o tripulante. O caso de Broodhaven é igual, só que com menos alunos.
E esse caso da escola de Broodhaven, a escola de ensino fundamental, alunos aí na faixa dos 10 anos de idade, aconteceu em 4 de fevereiro de 1977. Então os alunos eles estavam no horário de almoço, lá é período integral, né? É de manhã e de tarde, até por volta das 3. E então eles estavam no horário de almoço, estavam jogando futebol no campinho da escola. E aí eles viram um objeto se aproximar e pousar atrás das árvores próximo, na vegetação que tinha, já fora da escola. E aí esse objeto desceu ali aparentemente ao nível do solo e acabou sendo escondido pelas árvores e arbustos que tinha ali, né? E as crianças ficaram olhando dali de onde elas estavam e nesse momento tocou o sinal, né, para elas entrarem para a aula. E aí elas ficaram comentando entre elas o que tinha acontecido. Mas nesse momento nem todas as crianças tinham visto. Algumas só tinham visto aquele objeto pousar. E elas descreveram esse objeto como se fossem 2 pratos superpostos, né? Boca com boca e tudo, forma aquele disco clássico. E havia uma espécie de cúpula na parte superior e uma luz vermelha piscante no topo. E também eles relataram que abriu uma porta lateral nesse objeto e ficou emitindo um zumbido estranho ali que eles ficaram ouvindo. E eles relatam também que eles observaram 1 ou 2 seres com capacete prateado e com o que seriam orelhas, mas orelhas para cima, mais ou menos como a orelha de um cachorro, orelha de um gato, que fica para cima, né? Então era com essa característica, assim, a orelha dessas criaturas. Essa observação, né, inicial durou aí em torno de uns 20 minutos. O mais novinho das crianças ali ficou tão assustado, chamou o amiguinho e foram correr até o diretor da escola para avisar que tinha uma nave espacial e a criança mais nova estava com medo de ser desintegrada, né? Tava chorando ali em pânico, né? Mas o diretor da escola não acreditou, né? Não botou fé no relato das crianças, né? E aí então voltaram para a sala, as aulas continuaram e lá por 2 horas da tarde, então elas voltaram para a sala de aula, as aulas começaram e ali por volta das 3h30, então elas saíram de novo para o campo. As aulas acabaram, e um dos meninos, o David Davis, que é o nome dele, então ele foi investigar por ele mesmo, né, digamos assim, porque ele ouviu a história dos meninos e quis ir lá ver com os próprios olhos. E aí, chegando lá, ele viu que tinha realmente uma nave pousada no meio da vegetação, e isso deixou ele bastante assustado, então aí ele saiu correndo e foi para casa dele. E aí as crianças chegaram em casa e avisaram as famílias, né, avisaram os pais e tudo o que tinha acontecido. E como tinha um ufólogo na região, o Randall Jones Pugh, esse ufólogo ele começou naquela mesma tarde a investigar o caso. Só que daí começou uma chuva meio forte e ele foi ainda debaixo de chuva para ver se tinha alguma coisa no local e não encontrou nenhum vestígio, né? Mas o problema é que ele chegou lá, já estava escurecendo, o sol já estava se pondo, então seria difícil encontrar alguma coisa já, né, anoitecendo. Então ele foi no dia seguinte, no sábado, foi com alguns alunos, e também não encontrou nenhum vestígio lá onde o objeto teria pousado. Na segunda-feira, então o diretor, a história já tinha se espalhado, né? O diretor pegou os alunos, separou cada um deles e pediu para eles desenharem o que tinham visto. Então, existem várias fotos na internet, inclusive, dos meninos segurando o desenho do disco voador, né? Conforme o relato deles. E ali você vê alguns deles representando o tripulante que eles viram. E aí é curioso, porque esse tripulante ele tem realmente aparência como se tivessem orelhas, e ele lembra um pouquinho aqueles seres do caso de Kelly Hopkinsville, lá dos duendes, os goblins verdes, que tentaram invadir a fazenda da família lá, né? Eles lembram um pouquinho. A diferença é que aqueles seres lá do Kentucky, eles aparentemente estavam pelados, né? E esse, visto pelas crianças, ele usava um traje preto, mas ele tinha aquelas protuberâncias que pareciam orelhas, né? Ô Jackson, rapidinho, te interrompi aqui. Quando você estava contando, Cássio, da descrição do capacete com as orelhas, a primeira coisa que eu lembrei foi dos goblins desse caso. Do Kelly Hopkinsville. Né? Uhum. Muito. Eu vou esperar você terminar aí, porque tem coisas parecidas com outros casos também. Eu vou esperar você terminar aí eu puxo e te troco uma ideia. Isso aí. E tem vários casos na ufologia com esse tipo de característica dos tripulantes, né? Então é um caso bem interessante. Mas não foi o único tipo relatado, né? Teve outros casos de avistamento e contato ali na região. Então, esse caso, ele aconteceu na região de Broodhaven, que é a vila, um vilarejo bem pequenininho, que fica à beira-mar. E do outro lado do vilarejo, a escola fica, digamos assim, numa ponta. Na outra ponta tem um hotel, que era da Rose Granville. Ela declarou que viu 2 humanoides que estavam aparentemente examinando
examinando alguma coisa na nave que eles estavam usando, né? A nave pousou, desceu ali, e eles estavam examinando a nave. Então, um caso bem curioso, né? Assim, digamos. Ela falou que depois esses seres voltaram para a nave decolou e tudo. E não foi apenas esses 2 relatos. Existem outros relatos, né? Na mesma data, as pessoas relataram também a presença de objetos no céu, lá quando aconteceu esse caso da escola. No dia 10 de fevereiro, 2 meninos de 12 anos viram um OVNI em um campo próximo de outra escola, a escola Haverford West. Aí eles descreveram esse objeto como uma luz azul reluzente, que estava em torno de 40 metros de distância. Eles se aproximaram e um dos meninos jogou uma pedra no objeto, inclusive. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Depois que a pedra acertou o objeto, esse objeto se afastou e de repente surgiu um outro objeto laranja em formato de charuto que se aproximou do local então e depois eles desapareceram, né? Tem uma outra testemunha, o Graven Howells, que na época tinha 13 anos, ele estava na região de Pembroke Dock, que fica ali bem pertinho também, e viu um objeto metálico brilhante pairando acima de uma escola, e esse objeto tinha uma cúpula no meio, era de cor cinza escuro, e emitia um brilho branco a cada 5 segundos, né? Dia 13 de março, o Stephen Taylor, que é outro jovem, né, porque ele tinha 17 anos, ele descreveu que ele viu um OVNI também, aproximadamente 9 horas da manhã, era uma luz incandescente, que emitia uma luz de cor laranja, e também mesmo tipo de descrição, né, objeto em forma de disco, com cúpula, e ele relatou que ele também viu a figura de um homem alto, vestindo um traje assim, digamos, meio que semi-transparente, uma espécie de capacete espacial. E ele assustou esse menino, que saiu correndo dali. Uma outra pessoa, chamada Cyril John, ele relatou que em 7 de abril, por volta das 4h45, ele acordou de madrugada com uma luz laranja invadindo a janela da casa dele. E aí ele foi na janela observar, né? E aí ele viu um objeto ovalado com 1,20 m de diâmetro, se movendo ali perto da chaminé da casa, né? Então, mais um relato ali, tudo na mesma época, né? E é curioso, o que será que levou essas manifestações a acontecer nessa região, assim, de forma tão intensa, né? Ali pertinho de Broodhaven tem uma fazenda chamada Hipperstone, e ali morava a família Combs, né? Era a senhora, a mãe, né? E 2 crianças, e o marido, né? Só que o marido não chegou a ver, mas a mulher e as 2 crianças viram uma nave se aproximando, e de repente elas observaram uma pessoa que chegou na janela da casa e olhou para dentro. Só que essa pessoa estava vestindo um traje prateado brilhante com uma viseira. Só que pela descrição, né, não seria exatamente uma pessoa, né? É um traje meio que espacial ali, né? Traje brilhante e tudo, né? Cara, eu tô só você falando os relatos aqui e eu tô só juntando, vai, continua. Tem uma outra fazenda, uma fazenda chamada Lower Broadmoor. Ali também ocorreu um pouso de OVNI. Era um objeto em forma de forma. Aquelas formas de gelatina, né? Ela relatou assim, como se fosse uma forma de gelatina de boca para baixo. Aquela que tem um conezinho no meio para fazer o buraquinho da gelatina. Isso, algo mais ou menos assim. E aí ela declarou que esse objeto desceu ali também. O curioso é que esses pousos, eles não estavam deixando marcas no chão. Era só mesmo o relato em si, sem uma marca, digamos assim, de evidência posterior, né? Às vezes ele não estava pousado 100% no chão, ele podia estar bem próximo ali, levitando, mas não chegou a pousar. Provavelmente. E o curioso é que existem casos anteriores ali registrados na região. Não foi só o ano de 1977. Um dos primeiros ali conhecidos ocorreu em 1905, com uma senhora chamada Mary Jones, e que estava andando de trem, e ela viu várias luzes passando ali sobre a ferrovia, passando e voando em alta velocidade sobre a ferrovia. Tem uma outra região, na região da Capela Egreen. Ali também conta-se que no mesmo ano uma estrela pairou em cima da capela. Então, o povo lá, certo, costuma ver muita coisa interessante, né? Assim, com muita frequência, né? Se for ver. Ô, Jackson, você vai continuar aqui mais 2 horas falando de relato de pessoa, porque eu sei que tem muito relato, que você me falou que tem relato de muita testemunha. Isso aí é tipo uma Operação Prato lá no País de Gales. Pois é, e olha só, foi feita uma investigação por parte das autoridades lá do país, e eles tentaram meio que encobrir os casos, né? Eles
relataram que provavelmente as pessoas se confundiram. Por exemplo, no pouso da escola, nos arredores da escola, havia plantações. E aí eles alegaram que as crianças confundiram um equipamento de semeadura. E que os tripulantes seriam, na verdade, o piloto de um caça Harrier. Sabe aquele caça que decola e pousa na vertical? Mas vem cá, Jax, peraí, calma. Eu tô me sentindo meio idiota. Por que um piloto de um caça Harrier vai estar pilotando uma colheitadeira lá no interior do país de Gales? Pois é a desculpa que eles deram, né? Uma desculpa um tanto absurda, né? Você precisa de pelo menos 10 mil horas de pilotagem pra você plantar essa colheitadeira aqui. Imagina. É cada explicação absurda que eles colocam, né? Mas, enfim, o caso permaneceu aí inexplicado e as pessoas sustentam os relatos até hoje. Por exemplo, o Dave Davis, que eu citei antes, ele relatou a vida inteira, ele contou sempre a mesma história, sem alterações, só que relatar isso sempre trazia consequências para ele. Por exemplo, bullying na escola, ele sofreu muito bullying por ter relatado que viu o OVNI na escola. Então você vê casos assim de pessoas que não tiveram algo bom assim, né? E por que não mentir? Se uma pessoa, ela conta uma história e ela tem problemas com aquilo, se aquela história é mentirosa, ela não vai contar mais. Não, vai deixar aquela história morrer. Mas se ela é uma história verdadeira e que impactou a pessoa, ela vai manter aquela história e vai relembrar aquilo e não vai ter muito medo de falar, embora traga as consequências, né? Como foi no caso do menino ali. Eu citei a Operação Prato aqui, que parece Operação Prato. Não a Operação Prato em si, né? Porque a Operação Prato foi uma investigação lá. Mas lembra muito a casuística de lá. E esse tanto de avistamento, esse tanto de coisa, pessoas também relataram lá que viram seres prateados também, ou então muito brilhantes. E é na mesma época, Jackson. Né? 1977. A diferença é que aqui os casos foram mais no começo do ano, né? Até abril, por ali. E os casos que deram origem à Operação Prato começaram em abril, lá no Maranhão. Novamente, a gente falou disso quando a gente começou a falar da Operação Prato. Nós vamos voltar a falar da Operação Prato, tá, galera? É só ter um pouquinho de paciência aí que vai vir coisa legal. Mas quando nós falamos lá na segunda parte, a gente começou a falar que os casos foram descendo ali até chegar na região de Colares, né? Uhum. Sim. E se eles não vieram de outro continente até chegar ao Brasil e foram descendo? Pois é, essa é uma possibilidade. Eu acho que já vi, inclusive, pesquisadores comentando essa possibilidade, né? É uma coisa bem possível mesmo, né? Até porque o fenômeno, ele foi caminhando ali do Maranhão para o Pará e provavelmente entrou ali pro lado do Amazonas e foi seguindo até chegar à região do Acre, chegar no Peru e tudo, né? Então... É um fenômeno que não se restringe e não respeita fronteiras, né? A gente sabe disso, então é muito possível que tenha tido esse tipo de evolução já vindo de algum lugar, né? Ô Jackson, tem outra. A gente fala muito aqui que eles se deslocam a velocidades absurdas, teoricamente. Sei lá, eles cruzaram o cosmo numa máquina que viaja mais rápido que a velocidade da luz. Então, pra eles sair do Brasil e ir lá pro Reino Unido, é, assim, 30 segundos. É muito rápido, é muito fácil, né? Com a tecnologia que eles dispõem, né? Eu concordo contigo. Existe essa possibilidade e agora é questão de formar um grande banco de dados e registrar esses casos, né? Para saber e traçar uma rota, né? De voo desses objetos. Pois é, agora você citou um ponto muito interessante. Traçar a casuística ali, fazer isso, o banco de dados e trocar ideia para ver se acha outras coisas parecidas. Será que isso não foi feito na Operação Prato, não? Será que não existem outros locais que teve essa mesma casuística nessa época e a gente não descobriu ainda ou não foi divulgado ainda? Eu acredito que sim, sabe? Porque a gente vê a evolução dos casos, onde eles ocorrem, as manifestações. Tem lugar aí que ocorre muito avistamento com muita frequência e que não é divulgado, seja por não ter um fólogo atuante, seja por ser uma área muito isolada. Isso acontece com muita frequência, né? Às vezes até a própria pessoa... as testemunhas não querem divulgar a região para não tirar muito a paz da região ali em termos de visitantes, né, indo se intrometer nos terrenos deles lá, né, nos sítios e tudo. Então existe uma série de motivos aí. Exatamente, eu citei que se deve haver outros locais e que não foram divulgados, por quê? Quando a Operação Prato começou a dar resultados ali, a investigação do Holanda começou a dar resultado, ele começou a ter provas do que estava acontecendo em vídeo, em relatos dele mesmo, de ter testemunhado, ele voltou lá para baixo do Comar, lá de Belém, e depois de uma reunião que ele teve lá, não foi nem se foi em Belém, né, Jackson? Ele voltou pro Comando Central, não sei aonde que foi agora, ele teve uma reunião com os comandantes que mandaram ele, e logo depois dessa reunião com os comandantes, pediram para ele sair da sala, chamaram os militares de patente bem mais alta, tiveram uma outra reunião a portas fechadas, que ele não participou, e logo em seguida ele foi comunicado que a operação estava sendo encerrada.
aí vem minha teoria da conspiração. Será que... Eu acredito muito que os americanos assumiram a investigação a partir daí. É muito Porque possível, já devia ter uma colaboração. A gente tem relatos de outros casos que os militares americanos tiveram aqui. Então, quando o Holanda chegou lá com esse material, eles já avisaram, falaram assim, ó, conseguiram coisas lá em Colares, coisas bem fortes, vão chegar aqui pra gente, sei lá, tal dia. Eles já vieram pra cá, os comandantes assistiram e falaram, não, sim, realmente são provas muito fortes do que tá acontecendo, mostraram pros americanos e falaram, não, cancela aqui, a gente assume daqui em diante. Porque eles já sabiam, tinham outros casos que aconteceram antes. Pois é, eu acredito nisso também, sabe, que antes dos casos acontecerem em Colares já havia monitoramento estrangeiro, né? Lembra que a gente comentou sobre a presença de estrangeiros em áreas de ataque lá no Maranhão, antes de chegar no Pará? Então, provavelmente já tinha algum tipo de monitoramento e tudo. O próprio caso da Ilha do Meio, né? Aquela mulher lá que comprava um monte de peixe para alimentar não sei quantas pessoas e não tinha ninguém lá, só tinha ela. Ali minha teoria é que era alguma base não, era um pessoal em submarino mesmo que vinha se alimentar ali, né? E cara, tem aquela história, é da usina do Maribondo, que o cara tava internado no hospital e eles deram um formulário para ele timbrado da NASA para ele preencher? Aliás, é o caso da barragem do Funil. Funil, isso, barragem do Funil. Isso é na década de 70, né? Isso, década de 70. Pois é, pertinho desses casos aí que a gente tá falando agora. Muito interessante, né? É legal ver essas ligações. E vão lá de novo. Eu não preciso nem falar que esse caso aí é muito parecido com o avistamento da escola Ariel. Uhum, é bem parecido. Eu não vou nem entrar em detalhes não, porque lá também as crianças, umas viram, outras não viram alguns seres também. Mas, cara, tem tanto caso parecido que eu vou puxar um aqui agora que você vai ficar surpreso. Caso Varginha. Logo depois do avistamento das criaturas, tudo teve uma chuva torrencial lá de granizo, que há muito tempo não tinha e não é tão comum lá. Sim. Mesma coisa aí, teve um avistamento aí que o pessoal viu seres e deu aquela chuva. Aí a gente puxa aquela teoria que a gente tem. Será que essas mudanças climáticas são feitas por eles para encobrir algum rastro, alguma coisa, ou dificultar a localização deles, alguma coisa assim? Olha, é muito possível, sabe? Esse tipo de, digamos assim, cortina de fumaça, né, que lançam, né, para disfarçar alguma coisa, né? Isso é muito comum. Inclusive, hoje eu acessei o Instagram lá rapidinho e vi um vídeo, assim, que vai mais ou menos nesse sentido, né? No vídeo a gente via uma nuvem de tempestade ao longe, de repente uma luz se iluminando dentro dessa tempestade, ficou lá aceso por algum tempo, e veio algo, não sei se era um míssil, se era alguma outra nave, alguma coisa assim, que entrou nessa nuvem. Deu um brilho e de repente pro outro lado saiu o que seria uma nave que estava camuflada nessa nuvem. E daí de repente essa nuvem se transformou numa chuva muito grossa, muito torrencial e começou a descer em direção à superfície. Então um vídeo bem interessante também, que eu devo fazer uma análise aí sobre isso aí em breve, que é bem interessante o vídeo. Pois é, cara, e puxando de novo, não se esqueça que o McBrazel, na noite da queda do objeto em Roswell, em 47, tava caindo, ele viu alguma coisa lá, caindo, e ele desistiu de ir na mesma noite socorrer, achando que fosse um avião, alguma coisa, porque começou a chover muito, uma tempestade muito forte, e ele não quis ir lá, não quis se arriscar no meio da tempestade. Coincidência? Não existem coincidências na ufologia. Exatamente, não existem coincidências. Você está ouvindo... Acredite, se quiser. Então é isso. Falamos hoje do Triângulo de Dayfield, uma região misteriosa. Eu vou procurar depois, tem uma região parecida assim também no México. Se eu não me engano, chama Deserto do Silêncio, ou Zona do Silêncio, alguma coisa assim. Eu já ouvi falar. Pois é, então nós vamos trazer esse outro local aqui num próximo episódio aí, mas é isso. Agradecer todo mundo aí que apoia a gente, tá mantendo o projeto no ar, dando essa força pra gente, e a gente vai sempre trazer uns episódios bem legais aqui pra vocês, umas coisas bem diferentes, beleza? Eu vou deixar no Instagram pra vocês as fotos e os desenhos que foram tirados sobre esse caso, os desenhos que os meninos fizeram dos seres. Então vai estar lá no Instagram, na postagem desse episódio, no Carrossel. Corram lá e deem uma conferida. E eu vou deixar na descrição do episódio para vocês as matérias que o Sr. Fudiek preparou sobre esse caso. Lá no Portal Fenômeno tem uma matéria bem interessante, bem completa, com todas as fotos também. Dá uma conferidinha lá que vale muito a pena.
E lá na descrição do episódio também tem o link do nosso site, acreditesequiser.podcast.com.br. Eu ainda agora agradeci aos nossos apoiadores que estão sempre ajudando a gente, mantendo o projeto no ar. Mas se você ainda não apoia e quer dar uma moral pra gente, entra lá. Assim que você entrar lá no site, fizer assinatura, você já tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp. Vem lá trocar ideia com a gente. E é isso, valeu, nos vemos na próxima semana com mais algum caso ufológico interessante. E não se esqueçam jamais que aqui nós só contamos as histórias. Acredite, se quiser. Eita. Eu não posso te chamar de senhor Fudek não, porque o Spotify transcreve como Fudek. Mas vamos lá, deixa o Spotify se ferrar nisso, vamos lá.